Bom, amados, estamos começando o culto dessa noite, né? Estamos alegres porque sabemos que o Senhor tem cuidado da vida dos irmãos, né? As notícias que chegam a respeito de vocês são notícias de que Deus está cuidando, né? E estamos felizes porque podemos experimentar a fidelidade do Senhor. Mas nós estamos, nesse tempo, sabendo que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, né? E é importante que a gente possa desfrutar da bênção de Deus a todo instante, né? A todo instante a gente perceba a bênção de Deus nas nossas vidas e a gente possa realmente saber que aquele que cuida de nós, ele é fiel em fazer todas as coisas, né? Orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, a Deus, por esse tempo agora, diante do Senhor, na presença do Senhor. Queremos, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor com adoração, reconhecendo que Tu és o único Deus, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outra rocha onde nós firmamos os nossos pés, não há outro em quem confiar. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus excelso. Em Ti transborda o amor, a graça, a misericórdia, a justiça. De Ti vem a salvação. E nós glorificamos o Teu nome nessa noite, por sabermos que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse tempo, ó Deus, quando a maior parte do nosso tempo ficamos restritos à nossa casa, nós podemos sentir que o Senhor se apresenta a nós e se manifesta a nós, trazendo-nos, ó Deus, consolo, conforto, e dando-nos, ó Deus, também direções para que possamos ser úteis e abençoadores na Tua casa. Obrigado, a Deus, pelas vidas que nesse tempo nós temos alcançado. E o Senhor sabe, ó Deus, aquelas que a gente tem podido manifestar a Tua graça e proclamar o Teu reino. Então, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, completa a obra, para que ao voltarmos, ó Deus, tenhamos alegrias e alegrias de podermos ver pessoas rendidas aos Teus pés e uma igreja mais forte e mais dependente do Senhor, porque precisamos realmente depender do Senhor nesse tempo. Obrigado, Deus. Agora fala ao nosso coração, ensina-nos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, irmãos, é comemorado o dia de Pentecostes, né? São 50 dias depois da Páscoa, né? Então hoje, para os judeus, começou na sexta-feira. Eles têm a festa, uma festa lá, né? Na sexta-feira é comemorado o dia de Pentecostes. E para nós, no nosso calendário, é no dia de hoje. E Pentecostes lembra do derramar do Espírito Santo, né? Da manifestação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, o derramar para que viesse habitar na vida daqueles que se entregassem ao Senhor Jesus, né? E estivessem presentes estivesse presente continuamente. E nós, se somos igreja hoje, somos igreja por graça dessa manifestação do Espírito Santo. Jesus, ele estava, antes dele subir, ele disse que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós, né? E aí nós pregaríamos o Evangelho, ou as pessoas, a igreja pregaria o Evangelho por todas as nações, né? E isso aconteceu naquele período lá, quando a igreja foi dispersa, falei isso hoje de manhã, quando a igreja foi dispersa e alcançou as nações conhecidas, e agora nós precisamos de uma manifestação
de Deus, forte de Deus, para que o Espírito Santo possa alcançar as nações, as outras nações que não foram alcançadas na época dos apóstolos, né? Porque a igreja continua vivendo do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo. Eu queria ler com vocês nessa noite o texto de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia e me acompanha nessa leitura, para que nós possamos conversar um pouquinho a esse texto, algumas coisas muito interessantes que eu achei aqui nesse texto. Tá? Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Sabe, queridos, esse texto ele é um texto que fala de um dos milagres mais significativos de Jesus, né? É muito interessante a gente olhar para esse texto aqui e ver. Eu, por exemplo, eu gosto muito de imaginar a cena, né? Eu gosto muito de visualizar aqui na minha mente a cena dessa manifestação, dessa realização de Deus, de cura na vida das pessoas, né? E eu fico, assim, ao pensar que uma casa estava fechada, praticamente fechada, cercada pela multidão que queria ouvir Jesus. Jesus já era alguém reconhecido, né? Muito reconhecido, e ele, onde ele passava, as multidões o acompanhavam, as multidões estavam juntos dele, e ele apresentando, né, apresentando aquilo que ele precisava apresentar, ele fazia com que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Mas há alguns aspectos aqui desse texto que eu gostaria de mencionar para que os irmãos percebam como a gente precisa desenvolver a nossa vida a partir daquilo que a gente aprende a respeito de Deus, né? Então, veja, no final do versículo 17, o texto está dizendo assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O poder do Senhor estava sobre Jesus.
para curar os doentes. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, o Senhor sabia, e Mateus registra isso de uma maneira muito especial, porque Marcos não registra essa afirmação, também Marcos não acompanhava, né, Jesus, mas Mateus, acompanhando Jesus, ele sabia que Jesus ali tinha recebido um poder especial para curar, e ao receber esse poder especial, ele iria, naquela noite, naquele dia, naquele ambiente, se manifestar com algum tipo de cura. Mas é importante a gente ver o seguinte, que o poder de Deus ele só se manifesta através da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz que Jesus, quando ele foi a Nazaré para pregar o Evangelho, para se mostrar como aquele que tinha autoridade sobre as pessoas, e as pessoas não o reconheceram, ele ainda diz que não havia, que os médicos, né, que o médico em sua casa não tinha honra, né? O texto lá ainda diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres lá na sua terra, porque simplesmente por causa da incredulidade das pessoas, porque elas eram incrédulas. E aqui a gente vê a conexão do poder de Jesus para curar com a fé dos homens que levaram seus amigos, né? No versículo 20 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse. Então, ele percebe que no coração daqueles que levaram o seu amigo até lá e abriram caminho, forçaram caminho para estar na presença de Jesus, né? Havia fé no coração deles. Eles podiam ter dado voltado, não, está muito cheio, né? Você, às vezes, eu esses dias entrei numa loja para comprar alguma coisa e quando eu vi a fila do caixa, eu desisti e fui embora, porque eu ia demorar muito tempo naquela fila ali. E nesse tempo de pandemia a gente não pode ficar muito exposto, né? Então eu saí, né? E depois no outro dia eu voltei. Mas esses jovens aqui, esses homens aqui, eles insistiram, eles procuraram uma maneira de chegar até Jesus e a partir dali ver a realização do milagre que aquele jovem precisava. E eu queria nessa noite conversar com vocês sobre os inimigos da nossa fé. Os inimigos da nossa fé. Eles se manifestam para impedir que nós vejamos manifestações tremendas de Deus. Eles são opositores para impedir que nós cheguemos a alcançar algumas coisas muito interessantes. Nós temos orado por pessoas, mesmo à distância, e temos visto respostas de oração de Deus, e são os milagres de Deus. Toda vez que Deus responde uma oração, algo sobrenatural acontece. Toda vez que nós clamamos a Deus por alguma coisa especial na vida de alguém, um milagre acontece. E milagre é sobrenatural. Isso significa que foi Deus quem fez. Foi o Senhor quem realizou. E nós precisamos ter essa convicção de que o Deus que nos salvou, ele nos salvou de uma maneira sobrenatural. E a partir do momento em que o Espírito Santo entrou na nossa vida, a nossa vida se tornou uma vida sobrenatural. Porque já não somos mais nós que vivemos, e sim Cristo quem vive em nós. Então, é preciso que a gente esteja lutando contra os opositores da nossa fé. Então, vamos ver algumas coisas aqui muito interessantes sobre aquilo que pode se tornar inimigo da nossa fé.
e até fazer com que nós não vejamos milagres de Deus acontecerem, manifestações de Deus acontecerem. E eu realmente estou aproveitando o dia de Pentecostes para falar dessa manifestação de Deus que acontece cotidianamente. Só que quem percebe é aquele que crê realmente nas manifestações de Deus. Muita gente acha que as coisas acontecem por coincidência. No reino de Deus não existe coincidência. No reino de Deus existe manifestação plena do poder e da graça de Deus. E isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Eu estou com um probleminha aqui na sonoplastia. Então, por isso, de vez em quando, eu mexo ali. Mas o primeiro inimigo que nós encontramos aqui são as circunstâncias. Aqueles jovens, quando eles chegaram com um homem numa maca e queriam entrar e queriam ver a manifestação de Deus acontecendo na vida daquele companheiro dele, daquele amigo dele, eles encontraram a primeira barreira, que era a multidão que cercava a casa. E eles ficaram pensando o que fazer. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos as circunstâncias, talvez não seja a vontade de Deus, né? E começamos a falar assim, se determinada coisa está impedindo, é porque Deus não quer agir, e nós não temos nem coragem de falar com Deus a respeito daquela situação. Algumas vezes, Deus está querendo fazer algo tremendo na vida de uma pessoa e nós colocamos as circunstâncias, aquilo que está acontecendo ao redor, como um impedimento para nós irmos na direção da vontade de Deus, no desejo de Deus de usar aquele momento para fazer algo tremendo. Eu vou contar uma coisa aqui, eu não sei se eu já contei na igreja, mas eu vou contar um episódio que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu estava numa reunião grande, num congresso grande, lá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Estava eu, Maristela e o meu filho mais velho, ele era pequeno ainda, e nós estávamos sentados assim num lugar e, de repente, o meu filho quis ir ao banheiro. E aí eu peguei e me levantei para levá-lo ao banheiro. Ainda não tinha começado a reunião, o pessoal ainda estava chegando, e eu levantei, atravessei a quadra do Maracanãzinho e fui subindo as escadas. E, de repente, me chamou a atenção do outro lado, assim, na subida, ao meu lado esquerdo, uma pessoa que estava numa cadeira de rodas. E veio ao meu coração um sentimento de que eu devia ir lá para orar por aquela pessoa, de orar para que ela fosse curada. E aquilo bateu no meu coração assim, eu falei, não posso. Já pensou o que eles vão pensar de mim se não acontecer nada? Toda essa questão. E eu fui embora. Levei o meu filho ao banheiro e voltei, sentei e assistimos a reunião. No final, houve uma oração geral por curas, por milagres de Deus naquele momento. E depois pediram para que as pessoas fossem dar testemunhos a respeito daquilo que tinha acontecido. E uma das pessoas que subiu lá para dar o testemunho foi justamente aquela pessoa que estava na cadeira de rodas. Ela estava andando com um pouco de dificuldade, porque as pernas dela, os músculos da perna estavam atrofiadas, mas ela subiu naquele palanque para dizer que ela tinha sido curada em nome de Jesus. E eu fiquei envergonhado, porque eu senti que Deus podia me usar para estabelecer algo novo na vida daquela pessoa e ela ser curada, e ela ser abençoada pela manifestação de Deus
naquele momento. E ela foi. Deus não, eu não me deixei usar, mas Deus usou alguém mais, ou a oração final, para que aquela pessoa fosse restabelecida. Então, as circunstâncias, eu pensei, meu filho está aqui, eu coloquei um monte de barreiras para não ir ali orar por aquela pessoa. Isso é falta de fé. Isso é oposição à sua fé. Talvez, ao mesmo tempo que Deus tenha falado comigo, aquela vozinha do meu interior, juntamente com a voz de Satanás, não vai não faz não, porque não vai acontecer nada, você vai sair envergonhado. E eu posso dizer, eu fiquei envergonhado porque eu não fui depois. Fiquei triste, porque Deus poderia ter me usado e eu ficaria muito alegre. Da mesma maneira que quando eu atendo uma pessoa, socorro uma pessoa que está com um problema emocional ou um problema espiritual, e eu a vejo se levantar, se erguer e ser abençoada, eu, naquele momento também, me alegraria por ter sido canal de bênção de Deus na vida daquela pessoa. Então, queridos, as circunstâncias muitas vezes se apresentam como opositores da nossa fé. E nós precisamos ter cuidado, porque Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar o seu povo para abençoar as vidas e fazer com que elas sejam atraídas à voz de Deus, à palavra de Deus. Né? Nós vemos que Jesus usava muito isso, os milagres dele. As pessoas eram atraídas a ele por causa das curas. Né? Até um determinado momento, ele chegou para as multidões e falou para as multidões, olha, vocês vêm atrás de mim porque eu os alimento, porque eu dou pão para vocês. Vocês têm que trabalhar não pelo pão que perece. Né? Então, Jesus, mas ao mesmo tempo, Jesus continuava realizando as obras, os milagres, e nós precisamos entender isso. Quando há uma conexão do poder de Deus com a fé, é porque Deus quer realizar as coisas que estão à disposição. E Deus quer nos usar. Quando nós temos o impedimento das circunstâncias, nós colocamos isso como dificuldade para que nós não consigamos realizar. E essa questão de ficarmos pensando, mas e se Deus não curar? E se Deus não realizar? E se a minha oração não der certo? E se é tudo opositor à manifestação de fé? Na hora que nós oramos, quem decide se vai realizar a obra é Deus, não somos nós. A nossa função é nós estarmos ali à disposição de Deus para sermos instrumentos da graça e da glória de Deus na vida das pessoas. Um outro aspecto aqui, que se encontra também como barreira da fé, é que eles subiram ao terraço, mas havia o telhado. Havia o telhado, né? E subir no terraço com uma maca era uma dificuldade muito grande. Eu estava até pensando o seguinte, né, de comentar com os irmãos o seguinte, se nos dias de hoje, lá na nossa igreja, alguém chegasse com uma cama, levando uma cama, e juntamente na cama uma pessoa doente, e pedindo para que nós orássemos por aquela pessoa doente, qual seria a nossa reação, como crentes no Senhor Jesus Cristo, como testemunhas do Senhor Jesus Cristo? Qual seria a nossa reação? Eu acho difícil isso acontecer, né? Eu acho difícil isso acontecer. Mas, se acontecesse, né? Se acontecesse, qual seria a nossa disposição? Qual seria o nosso coração com relação a isso?
Eu coloco o telhado e o terraço não como circunstância, mas como uma barreira que nós criamos no nosso coração para não para entendermos errado as manifestações de Deus. Os homens poderiam ter desistido quando viam a multidão, mas também eles poderiam ter desistido quando viram que teriam que subir no terraço. Vocês já carregaram uma geladeira subindo escada? Ou algo mais pesado? Vocês já carregaram um piano subindo a escada? É terrível, queridos. É uma dificuldade imensa. É claro que uma pessoa doente ela não é do peso do piano, né? Mas é uma dificuldade. E aqueles homens, eles encararam ali a subida no terraço para chegar e poder fazer com que aquele homem fosse abençoado. E tinha mais, eles encontraram uma abertura no telhado e agora eles teriam que providenciar alguma coisa que fizesse com que ele descesse na frente de Jesus. Então não era algo tão simples. A oposição da nossa fé, o opositor da nossa fé, é quando as dificuldades se apresentam. Quando nós começamos a ver muitas dificuldades se apresentando e dizendo assim, não, nós não vamos conseguir, nós vamos desistir disso. Isso daí não é de Deus. Muitas vezes eu já falei isso, isso não é de Deus. Tem muita oposição, é porque não é de Deus. Então, a manifestação de Deus fica restrita às dificuldades, fica impedida por causa das dificuldades. Nós colocamos como barreira no nosso coração essas dificuldades. Não, isso não vai acontecer. Deus não age mais assim. Deus não faz dessa maneira. Deus não trabalha dessa maneira. E se há muito impedimento, se há muita barreira, Deus não vai fazer. Queridos, aqueles homens enfrentaram todo tipo de barreira. Eles estavam com a maca, eles encontraram cordas para descer aquele jovem na frente de Jesus. Eles não consideraram a barreira como um impedimento para aquilo que eles estavam crendo. Quando eles foram lá, eles criam que o Senhor iria resolver aquela situação. E a Bíblia diz que os jovens enfrentaram as dificuldades porque tinham fé, porque criam que Deus podia realizar, mudar aquela situação na vida daquele homem, né? O terceiro impedimento é o impedimento religioso, porque logo depois, quando Jesus diz, homem, os seus pecados estão perdoados, os fariseus e os mestres da lei que estavam ali, eles apresentaram um argumento teológico para tentar impedir Jesus de realizar o milagre na vida daquele homem. E o argumento teológico foi esse: quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles ainda falaram, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? O argumento religioso muitas vezes nos impedem de ver manifestações maiores de Deus. O argumento religioso, muitas vezes, o argumento teológico, muitas vezes, nos faz, nos cega e nos impede de termos a coragem para ir e abençoar as pessoas que precisam ser abençoadas. Irmão, se você for num hospital, você vai ver necessidades extremas, extraordinárias. E aí você encontra impedimentos lá, porque a regra do hospital diz que você só pode, como pastor, ou como cuidador, como visitante autorizado, você só pode ir na vida
visitar aquele doente que está restrito a você. Mas muitas vezes a gente vai lá e ora por uma determinada pessoa e alguém do lado pede, ora por mim também. E aí, o que você faz? Você ora. Você abençoa a vida daquela pessoa. Você clama pela restauração da vida daquela pessoa, porque ela precisa ver a manifestação de Deus na sua vida. E se ela está pedindo oração, é porque ela crê que Deus pode realizar uma obra maior. Se ela está pedindo para que a gente leve uma palavra de consolo e clame a Deus pela vida dela, é porque ela está crendo que Deus vai se manifestar. Então, nós não podemos duvidar de que Deus vai realizar obras ali. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes eu orei com medo. Orei com medo. E eu creio que isso afetou tremendamente o resultado da minha oração, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não cremos no poder de Deus, na manifestação de Deus, nós estamos desagradando a Deus. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E o Espírito que habita em nós, ele quer nos usar como canais de Deus, da bênção de Deus. E muitas vezes a gente usa o argumento religioso, de que Deus não age mais assim, que os milagres ficaram no passado, que Deus usa dessa ou da outra maneira. E não é verdade, porque o mesmo Deus do tempo de Jesus é o Deus do presente. E mais forte ainda, o Espírito Santo que estava sobre Jesus e que curou aqueles enfermos, está sobre nós também. Está dentro de nós. E ele pode nos usar para abençoar as vidas, para fazer com que as vidas sejam resgatadas, sejam restauradas e experimentem o poder de Deus nas suas vidas. Amém, querido? Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, muito interessante. Eu conversando com uma pessoa que estava muito desanimada, muito abatida, e ela não é cristã, mas ela estava muito abatida. Conversando por telefone com ela, eu, depois de conversar e achar até que o resultado seria mais de ver Deus dando uma certa alegria para ela, eu a convidei a orar comigo. E eu falei, eu vou orar e você vai repetir a oração. E aquela pessoa, ela falou, tá bom. E eu comecei a orar e ela começou a repetir e em alguns momentos ela colocava algumas palavras que estavam no seu coração e eu achei isso muito interessante porque a oração precisava ser dela. E eu comecei a orar e comecei a falar do amor de Deus e confessar erros e confessar algumas coisas, e ele foi repetindo aquilo, e no meio da oração ele disse assim, eu já estou melhor. E no final da oração, quando acabou a oração em que eu iria orar por ele, essa pessoa estava rindo. Ela estava dizendo, eu já estou bem, eu agora já estou até recuperado, eu já posso prosseguir, eu já posso fazer o que eu preciso fazer. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre ele. Era uma pessoa que tinha uma desconfiança de Deus, mas no momento da oração, Deus ouviu a oração dele, e ao final da oração, eu disse para ele, Deus respondeu a tua oração. Deus não somente ouviu a oração, como respondeu a sua oração. Então, nós precisamos ter a coragem, crer que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai nos usar para fazer com que as pessoas sejam alcançadas pelo poder e experimentem uma graça sobrenatural de Deus na vida delas. Amados, eu falei nessa noite sobre os opositores da fé. Jesus não realizou
muitos milagres em Nazaré, porque havia muitos religiosos incrédulos. Porque aqueles que conheciam a palavra de Deus, sabiam da palavra de Deus, se opunham às manifestações de Jesus. E ali houve um determinado dia que os irmãos quiseram jogar Jesus de um penhasco. Os irmãos lá, os judeus, né? Os religiosos, quiseram lançar Jesus de um precipício. Eu estive nesse precipício, altíssimo. Mas Jesus passou pelo meio deles e saiu, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. Mas ele não pôde realizar os milagres que ele queria realizar, por causa da incredulidade. Os opositores da fé são prejudiciais para nós, porque nós, muitas vezes, deixamos de ver manifestações tremendas de Deus na nossa vida, na vida de pessoas que precisam conhecer o poder de Deus, porque simplesmente nós nos negamos a crer que Deus pode fazer as coisas do jeito dele. E nessa noite eu quero convidar você a pedir a Deus que dê ao teu coração a certeza de que você, em nome do Senhor Jesus, pode realizar as obras de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. Eu vi que a Zilma entrou, né? E nós mencionamos hoje de manhã, ela tem ajudado uma família, tem abençoado uma família, tem feito contato com ela. Os milagres que Deus tem feito na vida dessas pessoas, dessa família, é de levar o pão para essa família. Porque essa família não tem condições. Mas Deus levantou pessoas para trazer os benefícios para essa família. E a Zilma tem sido canal de Deus para levar alimentação, roupa, né? Um leite especial para uma criança que precisa desse leite. Porque eu vejo fé no coração da Zilma para crer que Deus vai realizar grande obra na vida daquela família. E nós precisamos ver que quando Deus nos usa, todo o poder que Deus nos usa é o poder sobrenatural do Espírito Santo que habita dentro de nós e nos conduz a realizações tremendas, sejam elas de cura, de realização de milagres, seja ela de nós conseguirmos fazer com que pessoas sejam beneficiadas com a nossa presença, até mesmo com a nossa palavra, com aquilo que nós transmitimos para a vida delas. Porque um conselho dado em nome de Jesus faz muita diferença, transforma vidas. E nós precisamos crer que o poder do Espírito Santo que está dentro de nós vai nos conduzir a realizar as obras que o Senhor quer que nós realizemos. Amém, queridos? Eu vejo, por exemplo, nesse tempo, onde alguns têm perdido emprego, outros têm ficado com um contrato suspenso e algumas outras coisas, Deus ainda levantar recursos para essas pessoas e fazer com que elas não estejam desamparadas. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo tremendo. É o poder de Deus se manifestando através da vida da igreja, através das nossas obras, né? Há uma oração que diz que o salmista pede que abençoe as obras das nossas mãos, seja para orar por cura, orar por milagres, orar por manifestações de Deus, orar por libertação de vidas, né? Repreensão de entidades malignas na vida das pessoas. Essa obra é sobrenatural, porque é realizada através do Espírito Santo que habita dentro de nós, e habita dentro de mim, e habita dentro de você. E ele quer
usar as nossas vidas para fazer com que as pessoas sejam alcançadas por esse poder sobrenatural de Deus, abençoando as suas vidas e resgatando as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, que Deus te dê a cada um de vocês uma semana de presença dele mesmo, e de instrução dele. Que vocês tenham direção de Deus em tudo que forem fazer. Que vocês busquem essa direção para entender quais são os propósitos do Senhor na sua vida. Que você veja a glória do Senhor se manifestar através de você, na vida daqueles que estão ao seu redor, naqueles que estão próximos de você, em nome de Jesus.